Uma coisa que vem me chamando a atenção é o comportamento de ex-integrantes do governo, em particular de um que anda sumido, o general Santos Cruz. O presidente deve ter chamado o general para compor seu staff por afinidade ou amizade. Mas a história mostra que quando você usa uma amizade ou até mesmo uma idolatria como critério para escolher alguém para trabalhar com você ou para você, o resultado já não costuma ser aquele que você imaginava. É essa mistura aí de amizade com trabalho que é o nosso assunto de hoje. O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro, escreveu há algum tempo um artigo para o jornal Estado de São Paulo, onde afirmou que o presidente alimenta fanatismo que vai terminar em violência. Para um militar de alta patente, ex-integrante do governo, a declaração para mim me parece imprópria. Isso cheira um pouco a ressentimento. Versões que circulam pela imprensa, ou melhor, que circularam pela imprensa aí na época da saída dele da Secretaria de Governo, apontavam uma certa indisposição da parte dele de ceder verbas publicitárias para blogs de esquerda e o incômodo de ter, entre as suas funções, ter que filtrar todas as nomeações feitas pelo governo para instituições federais de educação, o que ele não queria fazer. Segundo comentários de dentro do próprio governo, ele acha que, ou achava, que poderia ser visto como um filtro anti-esquerdista. A gente não sabe se isso é verdade ou apenas uma narrativa. O que a gente sabe é que uma das funções principais da Secretaria de Governo da Presidência da República é a construção de pontes com a sociedade, principalmente com o parlamento. E nesse particular, disseram que o general não era a pessoa muito adequada para desempenhar essa função, Porque, pelos seus pares, ele sempre foi considerado uma pessoa muito rígida e sem traquejo. Teve também alguns boatos, ou melhor, tiveram também alguns boatos de que o escritor Olavo de Carvalho teria influenciado a sua saída. Mas o que me chamou a atenção não foi nada disso. Foi o que justamente o general escreveu após ter deixado seu cargo. O Santos Cruz divulgou uma carta à imprensa fazendo um agradecimento ao presidente, à sua família, aos funcionários da Secretaria de Governo, a deputados e senadores, e ele citou nominalmente os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que eram os presidentes dessas duas casas legislativas na época. Falou também da imprensa, do Poder Judiciário, de governadores, prefeitos, e citou várias instituições. Só que pouco tempo depois da tal entrevista, dessa carta, ele dá tal entrevista para a Folha de São Paulo. E começou a conceder entrevistas para outros veículos de comunicação da grande imprensa e sempre metendo sarrafo no presidente. Me pareceu incoerente o que ele fez e me fez refletir sobre essa questão de misturar amizade com trabalho. E eu nem sei se esse é o caso, Mas quando alguém assume um cargo de liderança, é até natural querer trazer amigos e conhecidos para perto. Ainda mais se você está tentando consertar um grande estrago feito por um governo de esquerda que assaltou e quase quebrou o país. Nessas horas, os amigos trazem conforto, E, em tese, parece melhor depender de um amigo do que de um estranho. O grande problema é que a gente não conhece realmente quem são os amigos. Nós costumamos imaginar que são uma coisa que na realidade não são. Os amigos costumam concordar com o que a gente fala, E eles fazem isso para evitar discussões e para não comprometer a amizade. Isso aí é até natural. Os amigos, e aí eu estou falando agora dos dois lados, costumam disfarçar aí as suas qualidades consideradas desagradáveis, porque aí eles jamais vão se ofender mutuamente. Sabe que amigo ri até de piada que não tem a menor graça, Mas fazem isso sempre em nome da amizade. A gente percebe uma coisa,
é que a honestidade nem sempre reforça a amizade. E aí a sinceridade passa longe dessa relação. Essa para mim é a principal razão para não trazer amigo para o ambiente de trabalho. E tem outra coisa, né? Depois que você contrata um amigo, você vai descobrindo qualidades e defeitos que você desconhecia ou até que ele podia estar escondendo. A tendência é você se tornar benevolente com essa pessoa por causa dessas qualidades que você descobriu. E acaba causando, por outro lado, um desequilíbrio com os outros que estão em volta quando evita e fundo nos defeitos que ele apresenta. E aí o dano vai crescendo e vai crescendo lentamente. O amigo começa a modificar o seu comportamento. Ele fica mais honesto do que de costume. E aí quando você percebe que tem alguma coisa errada, você tenta agradar e quanto mais você agrada, menos gratidão você recebe. E tem uma coisa importante nas relações de trabalho, né? Quando o sujeito está ocupando um certo cargo, esse cargo exige uma certa distância. Quanto mais alto, maior a distância. Mas o amigo, verdadeiro ou não entende isso. Aí começa a se sentir desprestigiado quando não tem a atenção que ele esperava ter. Isso tudo é uma questão de expectativas não atendidas. Aí aparece a inveja, o ressentimento, e de uma hora para outra a amizade vai para o brejo mesmo. Nessas horas, mais importante do que a amizade é considerar a competência e a capacidade do sujeito, senão raramente o suposto amigo vai poder ajudar você. A vida mostra que a gente deve preservar os amigos para a amizade e ficar com os capazes e competentes para o trabalho. E sem esquecer os inimigos que a gente ainda precisa aprender a explorar, sobretudo numa atividade onde a política impera, né? Isso aí tem que conhecer muito bem, explorar muito bem esses inimigos. Mas o nosso presidente percebeu o estrago que acontece quando pessoas inadequadas são alçadas aí a cargos mais altos. E nesse rol tiveram, né, amigos, indicados e até pessoas que se tornaram famosas, quase heróis nacionais, que se revelaram depois que saíram do governo. Como são os casos aí que nós vimos dos ministros ex-ministros, né, Sérgio Moro, Mandetta e o próprio Santos Cruz. E o presidente também viu na prática o que dizia Tácito, né, que era considerado um dos maiores historiadores da antiguidade e que nasceu no ano de 55. Ele disse o seguinte: os homens se apressam mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer.